moda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, como outro dia um ouvinte ligou para cá e falou para mim é Despadronizada com C cedilha. Maravilhoso, a ideia do programa é essa, que você tenha a sua visão de mundo e que não se preocupe com o que os outros pensem. Chega de pensar nisso, porque isso é só perda de tempo. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito de trazer aqui, porque eu sou bem leiga, acredito que como a maioria de vocês ouvintes, e eu adoro aprender sobre o mercado financeiro. Então, hoje a gente vai falar sobre mercado financeiro, sobre investimentos. Então, liga para cá e conversa com a gente. 31710221, 3262-4490. 31710221 ou 3262-4490. E a primeira pessoa que ligar vai conversar com a gente e ainda vai levar o óculos da Triton Eyewear, que vocês já conhecem, já esperam e já desejam. Então, liguem para cá, conversem com a gente e a primeira pessoa vai levar o óculos. E eu estou aqui com dois convidados que vão me ajudar a entender um pouco mais o mercado financeiro, que é o Gabriel Castro. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite, ouvintes da rádio. Obrigado, Vanessa, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso mercado, sobre o momento que a gente tem vivido aí na economia. Acho que vai ser um papo muito bacana. Oba, super obrigado. O Gabriel, ele é diretor comercial da Tradella, que é uma empresa de investimentos. Pode falar um pouquinho mais? Isso, a gente já está há 6 meses no mercado. A gente é um fundo de investimentos cambial que atua com as regulamentações dentro do Banco Central aqui no Brasil. Estamos localizados aqui na Paulista, número 352, escritório 22. Para mais informações, pode acessar nosso site www.tradellainvest.com.br ou ligar em um dos nossos telefones, eu vou deixar na descrição para depois qualquer interessado entrar em contato com a gente. Isso, estou também com o Marcos Caldas Vieira, bem-vindo, Marcos. Boa noite, ouvintes, tudo bem? Tudo bem, Marcos é trader, já veio aqui algumas vezes ao Despadronizada. Isso, estamos nessa guerra do mercado há muito tempo. É verdade, vamos começar falando de taxa Selic. Gabriel, o que é a taxa Selic? Perfeito, vamos lá. Muito se falou da Selic nesses últimos tempos, né? Por conta aí da queda dela, né? É a taxa mais baixa que a gente já enfrentou na história até hoje. Para começar do básico, Selic, né? A sigla Selic, ela vem de Sistema Especial de Liquidação e Cotista, né? De custódia, perdão. E basicamente a taxa que controla os juros nacional, né? É a mãe de todas as taxas aí. Existem vários investimentos no sentido da renda fixa que são lastreados, né, na taxa Selic e que vão ser diretamente influenciados por essa queda da Selic, né? Tipo poupança, tesouro direto? Poupança, LCI, LCA, CDB, né? Que são os produtos aí de renda fixa mais comuns aí que o público vai conhecer, que são 100% influenciados, né, por essas taxas de juros, né? Acredito que a maioria das pessoas que estejam ouvindo a gente aplica mais na poupança por acreditar que é um investimento mais seguro, né? Não ter tanto risco. Exato. Que é um dos maiores erros dos brasileiros hoje. Que é um erro muito grande, porque desde 2012 que a poupança já não bate a inflação, né? Então... É um déficit muito grande, exato, né? Inclusive por muitos não é chamado mais de investimento, né? Poupança para muitos, no olhar de muitos já é uma forma de você perder menos dinheiro, não de você ganhar dinheiro, né? Entendi. Exato, porque se você investe e o seu investimento não supera a inflação, você pode até estar ganhando mais unidades monetárias, mas o seu poder de compra está sendo reduzido pela inflação. Então você está perdendo dinheiro, na verdade. Sim, exato. Né? E para as pessoas que têm muito medo de investir, qual o conselho que vocês dão? Ela precisa começar de algum lugar, né? O medo de perder, né, quando se trata em investimentos, ele é comum. Ninguém gosta, né, de perder o capital que se esforçou tanto para conseguir, né, e batalhou tanto.
Então, o aconselhável para a primeira experiência com investimentos é sentar com o assessor, conversar, encontrar o melhor produto, ver os riscos que você consegue suportar, os prazos que você tem, os valores que você tem para trabalhar e dentro disso encontrar para a pessoa o melhor serviço de investimento que vai servir para ela, né? A gente não pode generalizar, falar que a primeira experiência para uma pessoa pode ser a poupança, ou pode ser um CDI, ou alguma coisa do tipo de renda fixa. O ideal seria mesmo fazer um perfil da pessoa e encaixá-la dentro de um... De acordo procurar com a um renda. especialista, né? Porque o setor de investimentos é uma carreira construída. Então, assim, se você tem medo, coloque o seu dinheiro na mão de quem sabe o que está fazendo. Tem que ter Exato. confiança, né? Exato, esse é o melhor Exato. conselho, porque... E essa confiança é adquirida com o tempo, com a relação, com o relacionamento que você vai Exato, criando, porque né? Exato. quando você aporta num fundo de investimentos, por exemplo, você tem uma gama de profissionais do mercado ali cuidando do seu dinheiro e de mais milhares de pessoas. Então você vai ter uma legião de pessoas alocando o seu dinheiro de forma correta, né? Entendi. Exatamente. E com relação a esses robôs de investimento que agora também estão na Sim. moda? Nós temos algumas soluções para negociação automatizada. Robôs de investimentos, eles são rentáveis, bastante rentáveis. Eles agregam... Todo investimento agrega um certo risco. Mas os resultados são bem expressivos dos robôs de investimento. A gente tem uma gama de produtos, tá? Mais de 40 produtos já desenvolvidos para negociação automatizada. É muito simples para o público, em geral, adquirir e até utilizar mesmo o próprio robô. Não precisa de um capital muito alto para começar. Claro que o seu rendimento vai ser proporcional ao capital alocado. Claro. E para quem, por exemplo, para quem tem uma renda bem básica, qual o valor inicial mesmo para começar a investir? É possível começar na faixa de uns $500, você já consegue algo em torno de R$2.000, já consegue. Sobre operações automatizadas, parece até um absurdo a gente falar que hoje em dia, né, existem robôs que operam dentro do mercado financeiro. E uma estatística que pouca gente sabe é que 90% dos valores negociados em todas as bolsas do mundo são negociados por robôs. Por Isso já Mas está todo mundo sendo substituído, por que que o mercado financeiro também não ia Pois é. né? Pois é. Sim, e quem tem, na verdade, a maior gama de robôs, na verdade, são os grandes bancos, né? Os Exato. grandes bancos, eles já atuam com isso há muito tempo. Há muito tempo, né? E essa tecnologia chegou a ser desenvolvida agora no Brasil, né? Não é uma tecnologia que é desenvolvida há muito tempo. Então, ainda é uma modalidade de investimento muito nova para as pessoas aqui Tem muito no espaço para Brasil, ser né? explorado ainda, Exatamente. né? Sim, Exatamente. exato, porque a cultura de investimento aqui no Brasil é extremamente precária, né? Ah, sim. O brasileiro não tem o hábito de investir, né? Pelo Exato. contrário, né? E hoje, por exemplo, só a nossa empresa tem mais de 40 soluções automatizadas. Chega a ser triste as pessoas não abrirem os olhos para isso, ficar refém da poupança. Mas essa mudança, ela está acontecendo, né? A gente vê até na televisão a quantidade de empresas, né, propondo investimento, porque o público está querendo, né? Justamente com essa queda da Selic, né, ela meio que força o investidor brasileiro a ir buscar outros tipos de investimento, né? Porque aquele investidor que estava acostumado a rentabilizar seu 0,5%, seu 0,6% ao mês com a renda fixa, né, sem risco nenhum, esse cara não existe mais essa possibilidade, né? Ele vai ter que buscar alguma outra forma de buscar um risco maior, de buscar um prazo maior para conseguir rentabilizar mais, né? E as soluções automatizadas, né, as operações automatizadas, com certeza são uma solução para isso. Sim, temos uma ligação. Alô? Oi, boa tarde, é Luciana. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bem, tô ligando porque, além de perguntar, eu quero ganhar um óculos, né? Já ganhou, Luciana, é seu. Ah, obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre fundo imobiliário. É a primeira vez que eu ouço você. Ah, bem-vinda ao Despadronizada, Luciana. Já chegou ganhando óculos, hein? Olha, que bom, hein? Parabéns. Então, Como que eu posso pegar? Você deixa os seus dados depois com o Tomás e eu vou deixar aqui na recepção da rádio. Aí Ah, você então passa tá para bom. pegar, tá bom? Tá bom. Então, a sua pergunta é sobre fundo imobiliário, né? Isso, eu queria entender um pouco melhor. Bom, vamos lá. Na Trade dela, a gente não trabalha no nosso portfólio, a gente não tem nenhum fundo imobiliário. Mas os fundos imobiliários, eles têm tomado frente nas notícias
por se tratar de uma rentabilidade aí maior já do que os produtos bancários têm conseguido atingir, né? Quando a gente fala de imóvel, muita gente pensa num problema da liquidez, né? Que é você... Precisar do dinheiro rápido e não vai vender um apartamento Exatamente, esse é um problema que os investidores encontram. Nem todo mundo que vai investir pode deixar esse capital preso, alocado na aplicação, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem poder mexer neles, né? E quando a gente se trata de imóveis, esse problema é encontrado. Mas quando a gente faz a aplicação em um fundo imobiliário, a gente consegue ter essa liquidez. A gente consegue ter essa liquidez, né? Por não se tratar do imóvel em si, e sim por se tratar de uma junção de imóveis, né? Que é justamente o que o fundo faz. Entendeu, Luciana? Entendi, sim. Então, Agradeço. tem mais alguma pergunta? Não, acho que era só isso mesmo. Era uma curiosidade sobre o fundo imobiliário que sempre tive, mas enfim, não conhecia. Ah, que bom. Obrigada, viu, Luciana? Vou deixar, então, o óculos para você aqui na rádio. Tá bom, ele vai anotar os meus dados? Vai anotar, fala com ele. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. As pessoas normalmente pensam também que os imóveis são uma maneira de investir bem segura, sim, né? Sim. E acabam encontrando esse tipo de problema, né? Quando a gente falou no sentido da pessoa buscar um especialista para indicar para ela o melhor tipo de investimento, é justamente para fugir desse tipo de problema, né? A pessoa às vezes alocar um capital que ela não sabe que ela vai ter que ficar com ele preso nessa aplicação tanto tempo, né? E acaba se prejudicando na sua vida por conta de às vezes precisar desse dinheiro com uma certa urgência e não é o que a aplicação permite, né? São crenças limitantes, né? Exatamente. Não, mas até a própria crença de achar que o investimento imobiliário é algo 100% seguro é total uma falácia, né? Porque tivemos a crise de 2008 aí impulsionado pelo mercado imobiliário. Exatamente. Até todo mundo comprava títulos imobiliários achando que era a coisa mais segura do mundo e o mercado simplesmente despencou, todo mundo perdeu muita grana, isso em fundos imobiliários. Dito os mais então, seguros. assim, voltamos novamente àquele ponto. Procure um especialista para te aconselhar sempre sobre os seus investimentos. Se você não trabalha no segmento, se você não tem uma carreira fundamentada nisso, fuja de investir por conta própria, porque o mercado financeiro é uma faca de 2 gumes. Pode ganhar muito e pode perder muito também. Isso, né? Você vai estar sempre lidando com essa oscilação, né? Exatamente. Exato. Aliás, essa questão psicológica para quem é trader, né, é um fator muito, né, muito sério. Exatamente. Eu diria que o fator psicológico pro operador, né, pro trader em si, é o fator mais importante, né? Inclusive, ultrapassa o conhecimento necessário, né? Porque a gente já ouviu muitas histórias de gente que tem o conhecimento para fazer, né? Mas de vez em quando não sabe lidar bem com perdas, não sabe lidar bem com o próprio lucro também, né? A questão desestabiliza totalmente, né? A questão da confiança, né? O cara começa a ter uma sequência de dias lucrativos aí e começa... Acha que é o dono do mundo. Acha que é o dono do mundo, foge dos padrões que ele mesmo criou, né? Porque tá dando certo e uma hora o mercado pega esse tipo de gente e costuma ser cruel. Às vezes eu brinco que o trader tinha que ser um monge, porque tem que ter tanto equilíbrio, né? Exato. É muito difícil lidar com isso mesmo. Porque a gente tá... É a linha de frente dessa guerra, né? Exato. O trader tá na linha de frente da guerra que é o capitalismo, né? Todo dia... ações, empresas, commodities, tudo oscilando e quem comanda tudo isso, quem tá na frente disso são os traders. Então a gente sente na pele, que é o famoso skin the game, né? Sente na pele como é tudo isso, né? Realmente, você tem que aprender, a parte mais difícil é aprender a lidar com as perdas. Porque quando você não admite uma perda, o mercado vai te levar a tudo, e muito rápido. Então a parte mais difícil é você aprender a perder. E as criptomoedas, que também estão sendo muito faladas ultimamente, a gente já conversou sobre esse tema aqui no programa, mas o público ainda tem bastante curiosidade, porque é um mercado que está crescendo muito, né? É um mercado que no Brasil, infelizmente, ele ficou um pouco sujo, né, por conta de algumas empresas que fazem um trabalho errado, utilizarem de criptoativos, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Ripple, as mais famosas aí, para fazerem esquemas e golpes. Então, no Brasil, criptomoeda ainda é um tabu, né? A gente na Tradella não usa nenhum tipo de criptoativo para operação nenhuma.
só para mandar dinheiro para fora, para tipo de remessa de lote, né, Porque internacional. lá fora já está mais... Isso, lá fora é mais aberto. Existem corretoras internacionais que aceitam como depósito e saque o uso de criptomoedas, né? Que aqui ainda não tem. Que aqui ainda não temos, né? Aqui no Brasil a gente até tem alguns bancos digitais que eu acho que entregam o serviço de criptomoeda, mas não é um trabalho muito grande aqui no Brasil ainda não. Entendi. Eu já operei bastante criptoativo. Você começou com criptoativo? Sim, na verdade foi onde eu iniciei minha carreira, foi com criptoativos. Só que, como o Gabriel falou, eles meio que deformaram o que é o que todo mundo conhece, o Bitcoin, né? Que é o maior criptoativo que tem. Então, as pessoas já quando vem me perguntar, já falam assim, mas paga 1% ao dia, não sei o que. Eu falo, não é assim que funciona. Corra disso. Desconfie disso, né? Sim, Lucros absurdos, diários. Exato. Né? Não tem milagre. Tem no mercado financeiro tem tudo, menos dinheiro fácil. Menos dinheiro fácil. Menos dinheiro fácil. Quando você vê alguém te prometendo ganhos diários, já começa por aí, né? Desconfie. Não tem como a gente prometer ganho diário nenhum para o cliente. Não existe fundamento nenhum para você ofertar para um cliente um ganho diário específico, né? A gente consegue fazer uma projeção de curto, médio prazo, aí de no mínimo um mês, para ele ter uma lucratividade, mas de um dia já pode desconfiar que aí tem alguma coisa de errado. Entendi. E no caso da pessoa que quer começar a investir na trade dela, ela vai depositar um dinheiro para vocês? Como é que funciona isso praticamente? Como que funciona? A pessoa, ela deposita na nossa conta bancária, né? A gente entrega um contrato de garantia. Esse contrato, ele vai ter uma janela de rentabilidade, vai depender do tamanho do aporte do cliente, do tempo que ele deseja ficar com a gente, dos alvos e os prejuízos que ele consegue suportar. Então, esse contrato, né? Ele é personalizado. Isso. É aquele trabalho que eu te falei antes. Do perfil do cliente. A gente vai puxar o perfil do cliente, vai ver os riscos que ele suporta, os valores que ele tem, e dentro disso alocar o capital dele dentro das melhores opções de investimento para ele. Né? Não existe um cliente nosso que tenha um portfólio igual, uma carteira igual de outro cliente. Todo cliente tem uma carteira desenvolvida só para ele. Entendi. É só pessoa física ou pessoa jurídica Pessoa também? física e pessoa jurídica. Nós Entendi. atendemos os dois. Entendi. Então, o que você agora indicaria, assim, de uma maneira geral? Qual o investimento que está, no momento, sendo um pouco mais seguro? Existem alguns fundos aí, multimercados, que estão indo muito bem. Os próprios fundos imobiliários que a Luciana tinha levantado a questão, também estão muito fortes, é o momento deles também. Existem alguns fundos aí, né, vinculados a grandes empresas que estão realmente tendo uma performance muito boa, conseguindo ultrapassar todas as rentabilidades que os bancos estão oferecendo, né? Que também acho que já ficou bem claro para todo mundo que os produtos bancários não são os melhores, né? Que se você for numa corretora, se você for numa agência, numa mesa, você vai encontrar produtos melhores que os do banco, né? O que é um fato é que a pessoa investe no banco lá na poupança e tal, e o banco tá fazendo trade com o dinheiro Exatamente. do cliente, passando com as taxas mínimas para o cliente, né? A gente sempre tem que pensar assim, se a gente está recebendo 1 do banco, o banco está fazendo 5. Com o nosso dinheiro, né? Exatamente. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra. A gente chega a rentabilizar a mesma coisa que o banco rentabiliza. Só que a gente tem condições de repassar para o nosso cliente um valor mais justo, um valor maior. Né? Enquanto os bancos, por conta do operacional deles serem muito grande, os alvos e os lucros que eles têm que atingir são muito grandes, eles não conseguem repassar para os clientes um valor justo, né? Um valor maior, em relação ao que realmente foi lucrado com o dinheiro dele mesmo, né? Sim. E a gente acaba conseguindo repassar isso para o cliente de uma forma mais justa, mais limpa, mais transparente. Essa festa dos bancos, ela tá acabando, né? Tá. As pessoas estão se conscientizando e estão vendo que realmente não é um bom negócio investir, né? E os próprios fundos que trabalhavam para os bancos, né? Os fundos de renda fixa, principalmente, os gestores desses fundos estão tendo que se virar agora, né, com essa queda da Selic, né, porque não é um investimento mais que brilha o olho do cidadão comum, né.
A gente está vendo aí alguns gestores tendo que, inclusive, trocar a modalidade do fundo de renda fixa para renda variável, né? Fundos grandes de renda fixa fechando as portas aí, porque o valor de captação deles vai cair demais, o valor de mercado vai cair demais. Então, é uma guerra meio desleal, né? De se comprar aí. A verdade é essa. Agora, se o investidor ele quiser rentabilizar, ele vai ter que se expor um pouco mais ao risco. Não tem jeito, porque a gente está vivendo a era dos juros negativos. Tem países que estão com a Selic negativa. Isso nunca aconteceu na história do capitalismo. Então, é um novo ciclo econômico e quem quiser ganhar grana Tem com que isso se adaptar, né? vai ter que se expor ao risco. É uma Não questão tem de jeito. hábito mesmo, né? A partir do momento que a pessoa começa a entender e começa a se habituar a investir de uma outra maneira, ela começa também a ter prazer nisso, né? Exato. Eu costumo brincar com os meus clientes, né? A melhor coisa que tem é você desfrutar dos lucros do seu investimento, né? É uma autonomia, Exatamente. Né? Isso traz pro cliente uma satisfação no sentido de ele está colocando dinheiro para trabalhar para ele, né? E ele está usufruindo do trabalho e do dinheiro dele, né? Então, é um dos aspectos aí que a gente sempre bate na tecla, que é isso importante. não é dinheiro fácil, isso aí é conhecimento, é técnica, né? Não, assim, é muito trabalho, é todo dia acompanhando, vendo o que está acontecendo, acompanhando o movimento dos preços. Sem uma base de conhecimento extensa, é impossível lucrar com isso, é impossível. Por isso que muita gente que às vezes não conhece nada e, né, resolve virar trader de uma hora para outra, acaba, se dando mal. Com a promessa do dinheiro fácil. Com a promessa do dinheiro fácil. Tem tudo menos dinheiro fácil nisso. Não é nada fácil. Não é nada fácil. É um plano de carreira. Como você quer, por exemplo, como que alguém se torna médico em uma semana? É igual isso. Como que a pessoa acha que vai se tornar trader em um curso de um mês? Não, o primeiro passo é realmente encontrar, né, alguém de confiança e começar essa relação. Encontrar alguém de confiança, estipular o mercado que você vai trabalhar, né? Porque, de repente, o seu perfil de investidor seja melhor para o mercado cambial, seja melhor para o mercado de fundos imobiliários, um mercado de ações. Toda pessoa vai ter um mercado que vai se adaptar melhor, né? Exatamente. E com pouco dinheiro, você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Isso também é uma lenda, né? As pessoas falam, não posso, não tenho. O grande segredo do investimento não é juntar muito dinheiro para começar a investir, é investir todos os meses. É começar a investir, né? Exato. Então, tipo assim, eu pago meu boleto da água e eu separo 200 para pagar minhas contas. Separa 200 todo mês para investir também. Investe todos os meses. Como e se cria aquilo o hábito, né? Exato. Como os americanos fazem, né? Exato. Esse é o grande segredo do investimento. É investir todo mês um pouco. Todo mês em questão de valores, assim, hoje em dia a gente tem ações nacionais nas corretoras nacionais de R$3 a ação, entendeu? Então,